Oi, minha linda. Eu sou Dona Beatriz, tenho 78 anos e moro aqui no interior de Espírito Santo, em um cantinho calmo, com muito verde ao redor. Eu cresci em um tempo onde as coisas eram bem diferentes, e se você me permite, hoje quero compartilhar uma história da minha vida, uma história que tem muito a ver com meu pai e uma aposta que acabou mudando tudo para mim e para nossa família. Antes de começar, por favor, minha querida, já peço aquele like, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo as minhas histórias para vocês. E não se esqueça de me contar de onde você está assistindo minha história, porque eu fico super curiosa para saber onde minhas palavras estão chegando. Mas vamos lá. Eu nasci em uma época onde a vida era simples, mas nem sempre fácil. Meu pai, Valdino, era um homem trabalhador, mas tinha um defeito que todos sabiam. Ele era viciado em briga de galo, aquelas apostas que ele fazia com os vizinhos e que parecia ser o único sonho que ele tinha de sair da vida difícil em que vivia. E foi com esse vício, com a ambição de ganhar uma grande quantia, que ele nos colocou em uma situação que, até hoje, me lembro com dor. Sabe, meu pai, com toda a sua teimosia e orgulho, um dia fez uma aposta com um homem muito rico da cidade. Mas ele não imaginava que, dessa vez, a sorte não estava ao lado dele. E foi aí que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora, se acomode aí, porque vou te contar o que aconteceu e como tudo isso mudou o rumo da minha história. Meu pai, Valdino, era um homem que, apesar de ser bom trabalhador na roça, tinha um defeito que acabava consumindo tudo ao seu redor. Ele era viciado em brigas de galo. Sempre que podia, ele apostava o pouco que tinha nos galos de briga, acreditando que, quem sabe, um dia poderia mudar nossa vida e ganhar um dinheiro bom para a família. Isso tudo começou há muito tempo, quando eu era bem nova. Eu me lembro de como ele ficava animado, como os olhos dele brilhavam quando falava sobre o próximo confronto entre os galos. Ele tinha um galo especial, o Zorro, que, segundo ele, era invencível. A cada luta, ele apostava mais, arriscava mais, porque acreditava que esse galo poderia ser a chave para sair daquela vida dura de interior. Mas tinha algo que meu pai não entendia. A aposta não era só com o dinheiro. Ele estava apostando também a nossa dignidade. E foi com essa teimosia que ele acabou se envolvendo com um homem rico da cidade, o seu Francisco. Ele era um homem arrogante, que sabia que meu pai não tinha muito a perder. E por isso ele apostou algo que meu pai não imaginava. Naquele dia, meu pai estava tão confiante de que Zorro iria ganhar, que não pensou duas vezes antes de apostar tudo o que ele tinha, e até mesmo a nossa casa, que ele jurava que seria nossa segurança. O tempo passou e o dia da luta chegou. Eu fiquei com medo, meu coração apertava só de pensar no que poderia acontecer. Eu estava ali, assistindo do lado de fora, e via meu pai nervoso, dando ordens para o galo, dizendo palavras que, mesmo com tanto carinho, não podiam mudar o destino daquilo tudo. Quando a luta começou, o galo de seu Francisco era mais forte, mais rápido. Eu via nos olhos do meu pai a frustração começando a tomar conta dele. Ele não queria acreditar que estava perdendo, que o galo que ele apostara todo o seu orgulho não era bom o suficiente para vencer. O Zorro caiu, e com ele veio a sensação de derrota. Mas o pior ainda estava por vir. O homem rico não era do tipo que aceitava perder, e ele, com a frieza de quem já havia ganhado antes, disse: "Agora você tem que me pagar. Ou vai me dar o quê, Valdino?" Meu pai tentou se justificar, tentou explicar que não tinha o dinheiro que ele pedira, mas as palavras dele eram em vão. O homem riu e disse: "Se você não tem o que me dar, então vou tomar o que é mais valioso para você." Eu ainda não sabia o que ele queria dizer, mas no fundo eu já sabia. Meu pai, com medo de perder tudo, sem saída, fez uma proposta desesperada. Ele olhou para mim e disse: "Eu te dou a minha filha. Ela pode ser o que você quiser." Naquele momento, o mundo pareceu parar. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu olhei para ele e ele estava desesperado, com os olhos arregalados, tentando se livrar de uma dívida que ele sabia que não poderia pagar.
Foi ali, naquele instante, que meu pai fez algo que eu nunca iria esquecer. Ele estava me oferecendo sua própria filha para pagar uma dívida que ele mesmo havia criado. Eu me senti desamparada, sem forças para gritar, mas com medo do que poderia acontecer. Meu pai, naquele momento, era um homem que não reconhecia mais as consequências de seus próprios atos. Seu Francisco, o homem rico, olhou para mim com um sorriso torto e disse: "Você vai ser minha, então, menina?" Eu queria correr, queria gritar, mas não consegui. Eu estava paralisada pelo medo, sem saber como reagir a tudo aquilo. Foi quando, de repente, minha mãe, Joaquina, apareceu. Ela havia voltado da roça e viu a cena. Ela se aproximou rapidamente e sua reação foi imediata. Ela empurrou meu pai com força e gritou: "Você não vai fazer isso, Valdino. Não vou permitir que você faça isso com minha filha." Ela me abraçou com toda a força que ela tinha, como se estivesse tentando me proteger de um mundo que naquele momento parecia ter perdido todo o sentido. Meu pai ficou parado, olhando, sem saber o que fazer. Ele estava sem palavras, mas sua expressão era de total arrependimento. Seu Francisco, percebendo que não conseguiria nada mais naquele momento, deu um sorriso forçado e se retirou, dizendo que ele ainda voltaria para cobrar o que ele achava que era seu por direito. Quando ele saiu, minha mãe me abraçou mais forte do que nunca. Ela me dizia que estava tudo bem, que nada ia acontecer. Mas dentro de mim, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu sentia uma dor no peito, uma dor que não dava para ver, mas que tomava conta de mim. Eu nunca imaginei que o vício do meu pai pudesse nos levar tão longe, que a ambição dele por um jogo, por uma simples aposta, fosse nos colocar em uma situação tão humilhante e perigosa. Aquele momento foi o divisor de águas na nossa vida. De um lado, eu tinha a proteção da minha mãe, mas do outro, a sensação de que tudo aquilo, toda a confiança e o amor que eu tinha pelo meu pai, tinham sido quebrados naquele instante. Eu não sabia mais em quem acreditar. Seu Francisco, ainda com aquele sorriso arrogante, se virou para meu pai e disse: "Eu não tenho tempo para esperar mais. O valor que você perdeu na aposta é alto demais, e você sabe disso. Agora você tem duas opções. Ou me paga com o que você tem, ou vou tomar o que é meu por direito. Você já sabe o que está em jogo. Não vou aceitar promessas, nem conversas fiadas. O que eu quero é que você me entregue algo agora." Meu pai, desesperado, tentou dar mais desculpas, tentou explicar que ele não tinha mais nada a oferecer. Mas o homem rico foi claro: "Você tem duas opções, Valdino. Ou me paga agora, ou vai ser sua casa ou sua filha. Se você não tem dinheiro, vou ficar com a casa, o único bem que você tem. Mas se você ainda se importa com sua filha, vai ter que entregá-la para mim, como pagamento." Essas palavras cortaram o ar como uma faca. Eu senti um frio intenso no estômago. Era como se tudo à minha volta tivesse desaparecido, e eu só conseguisse ouvir aquelas palavras repetindo na minha cabeça. Aquelas palavras horríveis, dizendo que a única coisa que meu pai tinha para oferecer a esse homem cruel era eu mesma. Eu olhei para o rosto do meu pai, procurando algum sinal de esperança, algo que me dissesse que ele não iria realmente me entregar. Mas ele estava ali, sem saber o que fazer, com o olhar perdido. O desespero em seus olhos me fazia sentir um nó na garganta, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele estava em uma situação sem saída. Ele não tinha escolha. Ou ele me entregava ou perdia tudo. Ele olhou para mim, sem coragem de me encarar diretamente, e murmurou quase sem força: Eu não tenho outra escolha. Me perdoe, filha. Eu não queria isso para você, mas eu não posso perder mais do que já perdi." Naquele momento, meu coração parecia ter se partido em 1000 pedaços. Eu olhei para minha mãe, que estava ao meu lado, com o rosto pálido e cheio de lágrimas. Ela não sabia o que fazer, mas algo dentro dela a fez dar um passo à frente, como se quisesse proteger a única coisa que ela mais amava na vida: eu. Ela gritou, com toda a força que conseguiu reunir: "Não! Você não vai fazer isso, Valdino. Nunca! Eu prefiro morrer a deixar que isso aconteça."
Ela me puxou para o lado dela, me abraçando fortemente, como se quisesse me esconder do mundo ali, naquele momento. O silêncio tomou conta da casa, e o peso da situação parecia nos esmagar. Seu Francisco ficou ali, sem acreditar no que estava acontecendo, mas não fez mais nenhum movimento. Ele apenas nos observou com um olhar frio, cheio de desdém. Ele estava tão certo de que meu pai iria ceder, de que ele poderia levar o que quisesse, que não esperava que minha mãe fosse ser tão firme. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, seu Francisco, por fim, deu de ombros e disse: "Isso não acabou, Valdino. Eu volto e vou cobrar o que é meu. Você não vai escapar disso tão fácil." E com isso, ele foi embora, deixando-nos em um estado de choque, como se não soubéssemos mais como seguir em frente. Eu e minha mãe nos abraçamos, sem palavras, mas com o peso do que quase aconteceu nos consumindo. Esse foi o pior dia de nossas vidas. Tudo o que minha mãe e eu mais temíamos estava prestes a acontecer, mas ela fez a coisa certa naquele momento. Ela me protegeu, e por mais difícil que fosse, nós decidimos que não deixaríamos aquela situação nos destruir. Nós íamos seguir em frente, uma com a outra, apesar de tudo. Mas uma coisa ficou gravada em minha alma naquele dia. O que a ambição e o vício de meu pai causaram não foi apenas uma perda financeira, mas a perda de confiança, a perda da nossa dignidade e, por fim, o quase sacrifício de algo muito precioso para nós duas. Desde aquele dia, as coisas nunca mais foram as mesmas. Minha relação com meu pai nunca mais seria a mesma e, embora a vida tenha continuado, eu sabia que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Depois de tudo aquilo, algo dentro de mim começou a mudar. Eu vi minha mãe perder a paciência e, pela primeira vez, ela se revoltou de verdade. Ela não aguentava mais o homem em que meu pai havia se transformado. O homem que, anos atrás, ela havia se apaixonado e casado. Aquele homem trabalhador e companheiro parecia ter desaparecido para sempre. Agora, ele era apenas um homem consumido pelo vício e pela ambição, disposto a sacrificar a própria filha por causa de uma aposta perdida. Eu estava com 17 anos naquela época. Era uma idade difícil, cheia de dúvidas e questionamentos, e ver minha mãe passar por tudo isso me deixava com o coração partido. Foi então, depois daquele dia, que minha mãe tomou uma decisão que parecia impensável. Ela decidiu que não poderia mais viver ao lado de um homem que a humilhava, que a colocava em situações de riscos. Foi uma decisão difícil, porque eu sabia que ela ainda amava meu pai, de uma forma que ninguém mais poderia compreender. Mas a cada dia que passava, ele se tornava mais irreconhecível. Não era mais o homem que ela casou. Era alguém completamente diferente. Alguém que não tinha respeito por ela, por mim e por nada. E por mais que ela tivesse tentado, ele nunca ia mudar. Quando ela me contou o que iria fazer, uma mistura de alívio e medo tomou conta de mim. Alívio por finalmente ver minha mãe tomando uma atitude, mas ao mesmo tempo, medo do que o futuro nos reservava. O que faríamos agora? O que ele faria com a gente? Eu sabia que ele não ia aceitar essa separação facilmente e temia as consequências disso. Mas minha mãe estava decidida. Ela me olhou nos olhos e disse, com uma firmeza que eu nunca havia visto nela antes: "Eu não vou mais viver com um homem que coloca a nossa vida em risco. Eu te amo demais para te colocar em uma situação dessas. E agora, vamos sair dessa. Vamos começar uma nova vida, filha. Vamos esquecer esse homem e o mal que ele causou." Eu sabia que essa decisão ia mudar tudo. Não só para ela, mas para mim também. Pela primeira vez, senti que minha mãe estava realmente se colocando em primeiro lugar. Ela estava se libertando daquele homem que a aprisionou e estava disposta a começar de novo. Eu, com 17 anos, me sentia ao mesmo tempo perdida e esperançosa. Não sabia o que viria pela frente, mas sabia que precisávamos seguir em frente, por nós duas. O que meu pai fez conosco foi horrível, mas a vida tinha que continuar. E minha mãe estava me ensinando a ser forte, a lutar pelas nossas vidas. Foi aí que minha mãe me abraçou forte e disse: "Agora somos nós duas contra o mundo.
Vamos viver a nossa vida com dignidade e sem olhar para trás. Eu sabia que, embora fosse difícil, seria um recomeço. Nossa jornada estava apenas começando. Depois que minha mãe tomou a decisão de se separar de meu pai, Valdino, ela me pegou pela mão e disse que íamos sair de casa. Eu senti uma mistura de alívio e medo. Alívio, porque finalmente íamos estar longe daquele homem que tinha se tornado um monstro. Medo, porque a vida que nos esperava era totalmente incerta e eu não sabia o que viria pela frente. Mas uma coisa era certa: estava longe do abuso, da humilhação e da ameaça constante de perdermos tudo. Minha mãe, com o coração pesado, me conduziu para um novo caminho. Fomos para uma casa simples, mas que, de algum modo, nos dava a sensação de que, finalmente, poderíamos ter paz. Era uma casa que ela havia herdado de minha avó. Uma casinha simples, no campo, em um lugar isolado. O lugar não era grande, mas era o suficiente para nós duas. Tinha um terreno pequeno, com pomar e um pé de goiaba que minha mãe adorava cuidar. Era uma casa de madeira, com algumas rachaduras nas paredes e uma pintura um pouco desbotada, mas para nós significava refúgio, significava liberdade. Quando chegamos lá, minha mãe fez questão de me mostrar cada cantinho. "Aqui é o nosso lar agora, filha", ela disse, com uma força no olhar que eu nunca tinha visto antes. Ela estava triste, é claro, mas também determinada. Era a casa onde ela tinha crescido, onde ela tinha visto minha avó viver. E agora seria o local onde tentaríamos começar de novo. Eu olhei em volta, ainda processando tudo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, um sentimento de alívio começou a crescer dentro de mim. Eu não sabia quanto tempo iríamos ficar naquele lugar ou como seria a nossa vida dali para frente, mas sabia que o pior já havia passado. Estávamos fora do alcance de meu pai, e isso era o que mais importava naquele momento. Minha mãe passou os primeiros dias organizando a casa, limpando e ajeitando as coisas. Mesmo sendo simples, ela fez com que aquele lugar fosse aconchegante para nós duas. Ela lavava as roupas, arrumava o quintal, e eu, com 17 anos, tentava ajudar como podia. Mas a maior parte do tempo, eu só ficava observando minha mãe, tentando entender o que tinha acontecido com nossas vidas, tentando encontrar um caminho em meio a tudo aquilo. A vida na casinha era tranquila, mas havia um vazio. A sensação de perda e de frustração com o que aconteceu estava sempre presente, principalmente em minha mãe. Eu via que ela, mesmo tentando ser forte, ainda carregava a dor do que acontecera com nosso pai. Mas ela nunca deixou de me mostrar o quanto me amava e como iríamos superar tudo aquilo juntas. E embora o medo e a tristeza tivessem chegado com a separação, algo dentro de nós estava se transformando. O tempo, com suas dificuldades, nos deu a chance de reconstruir algo que parecia perdido. Estávamos longe de Valdino, e embora a vida no novo lar fosse simples, pelo menos estávamos seguras, e minha mãe parecia estar ganhando força dia após dia. Eu sabia que a jornada ainda era longa, e que muitas coisas iriam mudar. Mas, pelo menos naquele momento, estávamos juntas, e isso nos dava forças para seguir em frente. No começo, a vida na casa simples parecia tranquila, mas logo percebemos que seria bem mais difícil do que imaginávamos. A roça que antes dava sustento à nossa família estava na terra que meu pai morava ainda. Minha mãe, apesar de toda a sua força e coragem, não tinha como trabalhar na roça sozinha. Mesmo eu ajudando, não era suficiente. Ela era mulher do campo, mas sem as ferramentas necessárias e sem a ajuda do meu pai, ficou difícil plantar ou cultivar algo. Às vezes, ela saía para vender algumas coisas que sobravam, mas nem sempre tinha o que vender, e a renda era quase nenhuma. Quando o dinheiro acabava, a comida começava a escassear. Eu, com meus 17 anos, ainda era jovem demais para saber como arrumar uma solução imediata, e tudo o que eu sabia fazer era tentar ajudar minha mãe no que fosse possível. Mas a verdade é que a nossa situação começou a se tornar desesperadora. Às vezes, passávamos dias sem nada para comer. O pouco que conseguíamos era o que minha mãe conseguia arranjar em feiras ou trocando o que ainda tínhamos por algum alimento.
Eu lembro de noites em que íamos dormir com fome, sentindo a dor da barriga vazia e o medo de que a situação piorasse. A falta de comida não era o pior. O pior era a sensação de impotência que tínhamos. Eu sabia que minha mãe estava tentando o máximo, mas a gente estava sozinha. A terra, o campo, que antes parecia promissor para uma vida simples, agora estava se tornando um pesadelo, com nada para colher e poucas oportunidades para conseguir algo. Os dias de fome se tornaram mais frequentes e minha mãe ficava cada vez mais abatida, sem saber o que fazer para reverter aquela situação. Eu me lembro de um dia específico, quando ficamos sem comer por 2 dias seguidos. Eu acordei com a sensação de fraqueza, o corpo tão fraco que mal conseguia levantar da cama. Minha mãe, que estava do lado de fora tentando resolver algo, também não havia comido. O olhar dela era vazio, mas eu sabia que dentro dela, ela sentia a dor de ver sua filha passando por aquilo. Eu queria tanto poder fazer mais, queria ajudar de alguma forma, mas o que eu mais sentia era que estava presa dentro daquela situação. O frio nas noites de inverno também não ajudava. As paredes da casa de madeira não eram suficientes para nos manter aquecidas, e o vento cortante fazia com que a sensação de solidão e abandono fosse ainda mais forte. Durante aquelas noites, quando eu me encolhia debaixo das cobertas finas, pensava no que poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes, se a gente tivesse mais sorte na vida. Mas minha mãe, apesar de toda a tristeza e todas as dificuldades, nunca deixou de me apoiar. Mesmo que não houvesse comida, ela sempre tentava sorrir para mim, dizer que a gente ia sair daquela situação, que o sol ainda iria brilhar para nós duas. E eu tentava acreditar nela, mas havia momentos em que a dúvida e o desespero tomavam conta de mim. Eu sentia que a vida estava me testando de uma forma muito cruel, mas minha mãe era uma fortaleza. Ela não desistia. Mesmo nas piores horas, ela continuava com aquele olhar de esperança, como se acreditasse que, em algum lugar, haveria um jeito de melhorar. Eu sentia sua dor, sua luta, e tudo o que eu queria era que ela estivesse bem, que a gente tivesse pelo menos um pouco de paz. Graças a Deus, minha mãe, por tanto procurar, ela arrumou um emprego de cuidadora de idoso. Minha mãe passou a receber um pagamento mensal. Nada muito grande, mas suficiente para nos alimentar e pagar algumas contas. A rotina era difícil, pois ela passava o dia inteiro com seu Antônio, mas pelo menos, a cada fim de mês, tinha o alívio de conseguir comprar comida suficiente para a nossa casa. Aos poucos, nossa situação foi melhorando e a fome, que nos consumia tanto, passou a ser menos frequente. Eu comecei a ver minha mãe com uma esperança renovada. Aquele emprego trouxe uma estabilidade, mesmo que pequena. Ela já não parecia tão cansada, tão derrotada. Com a comida na mesa e algum dinheiro para pagar as contas, as noites de frio e fome passaram a ser apenas lembranças distantes, e a cada mês, uma pequena melhora ia acontecendo. A casa ainda era simples, mas agora tinha comida, e isso fazia toda a diferença. Eu também comecei a ajudar no que podia. Pegava qualquer serviço que aparecesse, arrumava casas, lavava roupas, tudo o que fosse possível para ajudar minha mãe. Mas o que mais me confortava era vê-la com um sorriso mais leve no rosto, sem aquele peso constante da angústia que a acompanhava nos últimos tempos. E com o tempo, a gente foi começando a viver com mais tranquilidade. A casa estava mais cheia de risadas, de conversas, e até o ambiente ao redor parecia mais ameno. O dinheiro era pouco, mas a paz estava de volta. Nós duas, depois de tanta dor, começamos a sentir que a vida, apesar das adversidades, ainda tinha algo bom a oferecer. Foi nesse período que as coisas começaram a melhorar para nós, e mesmo com as dificuldades diárias, encontramos forças para seguir em frente. A vida ainda nos dava provas de que a luta nunca acaba, mas nós duas, agora mais fortes, nos sentíamos preparadas para tudo o que o futuro nos reservava. Eu sabia que com minha mãe ao meu lado, podíamos superar qualquer obstáculo, porque o amor e a coragem dela eram o que me mantinham firme. E aos poucos, com muito esforço e dedicação, a gente foi reconstruindo nossa vida. Depois de algum tempo,
Uma notícia chegou até nós que parecia ter sido tirada de um pesadelo do qual eu queria acordar, mas não conseguia. Eu e minha mãe estávamos em casa, já no final de um dia cansativo, quando uma vizinha veio nos contar, com aquela voz cheia de aflição, que seu Francisco, o homem que havia ganhado a aposta de meu pai, estava com meu pai novamente. O que ninguém sabia, ou talvez ninguém queria admitir, era que meu pai ainda estava envolvido em algumas coisas erradas, mesmo depois de tudo que ele havia causado em nossas vidas. O homem, conhecido por sua dureza e influência na região, não havia deixado Valdino escapar de suas dívidas, e agora ele estava por trás de uma situação ainda mais sombria. Seu Francisco, que já havia sido tão ameaçador em relação à aposta, estava agora com Valdino de novo, não por um simples motivo de cobrar o que ele devia, mas por algo mais profundo. Ele, que sempre foi uma pessoa de poder, pareceu não se importar com os últimos esforços de minha mãe para afastar o nosso pai dessa vida. Eles estavam novamente na mira de um homem que não tinha piedade, e com isso, a nossa paz parecia mais distante do que nunca. Recebemos a notícia de que, dessa vez, não era uma simples cobrança. O homem, com sua astúcia, tinha pegado Valdino em sua casa e, aparentemente, não estava disposto a deixá-lo sair de lá tão facilmente. No fundo, minha mãe e eu sabíamos que essa situação poderia ter sido evitada se ele tivesse apenas dado ouvidos àqueles que queriam que ele parasse de jogar com a sorte. Aquelas apostas e os vícios que o consumiam ainda o colocavam em um caminho perigoso. Eu vi o medo no olhar de minha mãe. Ela sabia que Valdino tinha ido longe demais dessa vez. Ela ficou em silêncio, como que processando tudo o que havia acontecido em nossa vida até ali. E eu sabia que ela sentia uma dor ainda maior. Depois de tudo o que ele fez, depois de todos os momentos difíceis, meu pai ainda estava preso àquele ciclo autodestrutivo, e nossa vida parecia estar à mercê dos seus próprios erros. Nessa hora, não pude evitar pensar: como seria a vida se ele tivesse tomado decisões diferentes? Como seria se a gente tivesse encontrado outro caminho, longe do vício, longe das apostas e dos pesadelos que isso nos trouxe? Mas a realidade foi dura. A notícia que recebemos depois foi a de que seu Francisco, com seu poder, acabou levando meu pai para um lugar distante, onde ele foi deixado para enfrentar sozinho as consequências de suas escolhas, sem ninguém para ajudá-lo. A sensação de impotência foi tão grande que senti um peso no peito. Ele ainda era meu pai e, de certa forma, eu ainda me importava. Porém, a dor e os arrependimentos que ele carregava haviam ultrapassado o limite do que eu poderia fazer. Minha mãe, sempre com um coração que ainda tentava entender o que acontecera com o homem com quem se casou, não mostrou raiva. Pelo contrário, ela parecia entender que o ciclo da vida tinha chegado ao fim para ele. O que restava agora era o vazio de mais uma consequência, que, apesar de ser triste, também representava o fim de uma história cheia de erros. E, de alguma forma, nos dava a oportunidade de finalmente encontrar o nosso próprio caminho. Aquele foi um momento de luto, não só pela perda de um homem, mas pela perda de um sonho que minha mãe havia tido quando se casou com Valdino. E, apesar de tudo, a vida continuava. Nós, que já tínhamos enfrentado tantas adversidades, agora precisávamos buscar força para seguir em frente, sem mais nenhum peso do passado. O dia em que soubemos que meu pai não estava mais entre nós foi um dos mais difíceis da minha vida. Minha mãe, que apesar de tudo ainda nutria um carinho por ele, ficou muito quieta. Eu, por outro lado, não sabia o que sentir. O homem que tanto nos fez sofrer, que arruinou nossa vida de tantas maneiras, agora estava morto. Uma parte de mim sentia alívio, mas outra, um pedaço pequeno e amargo, sentia uma dor indescritível. Afinal, ele ainda era meu pai, e ninguém escolhe a dor de perder alguém que deveria ter sido uma figura protetora, mas, infelizmente, se tornou uma sombra na nossa vida. As lágrimas começaram a cair, sem eu poder controlar. Eu sabia que minha mãe estava devastada, mas não podia fazer nada para aliviar sua dor. Ela estava em silêncio, com os olhos fixos no chão, como se já tivesse perdido a esperança há muito tempo, e agora apenas sentia a tristeza de um ciclo que finalmente se fechava.
Aquele não era um luto normal. Não era aquele luto que se sente por um ente querido que teve uma vida digna, com erros e acertos. Era um luto amargo, carregado de frustrações e rancores. Era o luto pela perda de uma pessoa que, no fundo, nunca soube ser a pessoa que nós precisávamos que ele fosse. Mas de algum jeito, ainda éramos a sua família, e a dor de perdê-lo não podia ser ignorada. O dia do enterro chegou, e a casa estava mais silenciosa do que nunca. Minha mãe, com uma dor profunda no coração, fez questão de ir até o cemitério. Mesmo depois de tudo o que ele fez, ela sabia que era a última despedida. Ela foi com uma calma que só quem passou por tanta dor pode ter. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de sentimentos. De um lado, eu queria deixar para trás tudo o que ele representava de ruim, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar a sensação de que, de alguma forma, a vida dele não havia sido vivida da maneira que ele poderia ter feito. No cemitério, enquanto a terra caía sobre o caixão, um sentimento estranho se instalou em meu peito. Era um luto sem respostas, sem conclusões. Aquele homem, meu pai, havia sido responsável por tantas dores, mas também por alguns momentos que, mesmo pequenos, foram de afeto. A vida dele foi marcada por escolhas erradas, mas também pelo amor de uma mulher que, apesar de tudo, ainda acreditava nele. Minha mãe, que chorava sem parar, não sabia mais como lidar com essa mistura de sentimentos. Nós duas ficamos ali, com a cabeça cheia de memórias ruins e boas ao mesmo tempo, tentando encontrar alguma paz. O peso da culpa, do arrependimento e da raiva ainda estava presente, mas também havia um espaço vazio, uma sensação de fim. O fim do ciclo de dor, o fim daquelas noites em que não sabíamos o que seria da nossa vida, o fim do homem que havia nos feito sofrer tanto. No fundo, eu sabia que agora era a hora de seguir em frente e que mesmo com a tristeza de perder um pai, a vida não podia parar. Minha mãe, que sempre foi forte, agora tinha de reencontrar sua paz. E eu, com toda a dor, precisava aprender a perdoar, mesmo que não soubesse por onde começar. Porque a vida, mesmo com tantas marcas, precisava continuar. O enterro foi o último ato de despedida, mas também o primeiro passo para a reconstrução da nossa vida. Meu pai se foi, e com ele, um pedaço da minha história que, de alguma forma, ainda estava em mim. Mas o que restou foi uma mulher e uma filha, que agora tinham que aprender a viver sem o peso do passado. E isso, por mais difícil que fosse, era um novo começo para nós duas. Após o enterro de Valdino, a vida de minha mãe e a minha seguiram em frente, marcadas pela ausência dele, mas também por uma sensação de alívio. Francisco, o homem que havia ganho a aposta de meu pai, não nos procurou mais. Para ele, a dívida parecia ter sido saldada com a morte de Valdino, e nossa família não foi mais importunada por suas cobranças. Essa ausência de contato nos permitiu, finalmente, respirar com mais tranquilidade e focar em reconstruir nossas vidas. Com o tempo, minha mãe e eu começamos a perceber que, apesar das dificuldades, estávamos mais unidas e resilientes. O sofrimento pelo qual passamos nos fortaleceu e nos ensinou a valorizar as pequenas vitórias do cotidiano. Aprendemos a apreciar os momentos de paz e a importância de estarmos juntas, apoiando-nos mutuamente. Após o enterro de Valdino, minha mãe e eu tentamos retomar nossas vidas. A ausência dele trouxe uma paz silenciosa, permitindo-nos reconstruir nossa rotina e buscar pequenas alegrias no cotidiano. Com o tempo, minha mãe encontrou um novo propósito ao se envolver em trabalhos comunitários, ajudando vizinhos e participando de atividades locais. Eu, por minha vez, dediquei-me aos estudos e comecei a trabalhar meio período em uma loja próxima. Esses novos caminhos nos proporcionaram não apenas estabilidade financeira, mas também um senso renovado de pertencimento e autoestima. A dor do passado começou a diminuir, dando lugar a esperanças e sonhos que antes pareciam distantes. Aprendemos que, apesar das adversidades, a vida oferece oportunidades de recomeço e que o amor e o apoio mútuo são fundamentais para superar os desafios que surgem em nosso caminho.
Hoje, ao refletirmos sobre nossa jornada, vemos que cada dificuldade enfrentada nos moldou de maneira única, tornando-nos mais fortes e resilientes. Nossa história é um testemunho de superação, da importância da família e da capacidade humana de encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios. Se você gostou do que ouviu, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que pode se identificar e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso significa muito para mim. Ah, e me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo? Eu adoro saber até onde minha história está chegando. Vou adorar ler o que vocês acham e saber como esse vídeo tocou a vida de vocês.